Olá, indivíduos, beleza? Eu sou o Igor, esse é o Klaus e você está no Eschaton. Hoje nós vamos falar do Cântico, de Ayn Rand. O nome original do livro é Anthem, né, cuja tradução é algo como hino ou cântico. Cântico é uma boa tradução. É uma novela, né? Novela são obras de ficção mais curtas do que romance. Costuma ter menos personagens, uma história um pouco mais restrita, digamos. E distópica, né? Então, como toda distopia que se preze aí no século XX, bebe lá no Nós, do Yevgeny Zamyatin, que é o primeiro grande livro distópico do século passado. E todos os que vieram depois, inclusive o Anthem, inclusive 1984, inclusive o Admirável Mundo Novo, o Fahrenheit 451 e todos os outros que temos por aí, todos bebem lá, assim como esse livro. É muito claro. O livro é inteiro contado na primeira pessoa, né? Ele é o narrador, o personagem. Ele, apesar disso, tem uma coisa muito curiosa, que ele não utiliza em nenhum momento pronomes singulares, ele só usa pronomes plurais, né? E isso é uma coisa propositada, né? Faz parte do porquê da história. Com o desenrolar da história você vai perceber o porquê. O narrador, o personagem, se chama Igualdade 72521. É curioso, mas esse é o nome dele. E ele mora numa sociedade, como todas as distopias, uma sociedade, né, que é uma anti-utopia. É uma sociedade totalmente coletivista, num mundo que é uma espécie de idade das trevas no futuro, uma idade das trevas futurista, em que a tecnologia regrediu muito e a sociedade é completamente igualitária, né? Dá um nível tão alto de sociedade igualitária que várias coisas são proibidas, inclusive a palavra eu, né? O pronome eu, ninguém pode usar, não existe, ninguém nem sabe o que é. Outras coisas são proibidas, como por exemplo você gostar demais de uma pessoa, porque isso é um desvio de preferência que não pode acontecer numa sociedade que todos são iguais. A temática principal do livro, obviamente, é essa valorização do individualismo, né, do indivíduo, a valorização do eu, do esforço pessoal, né, das características únicas de cada indivíduo e de como esses indivíduos têm que ser permitidos, né? A sociedade não pode jogar sobre o indivíduo aquele peso de eu sou mais importante que você, né? Existe aí uma via de duas mãos, né? A defesa dessa tese é muito grande no livro, tem um motivo. A história de vida dela, que a gente vai falar daqui a pouquinho, explica muito bem o porquê que ela defende isso. Então, essa condenação a grupos sociais excessivamente poderosos que começam a impor sobre o indivíduo restrições para ele ser o que ele quer ser, né? Restrições, e essas restrições, no fundo, elas sempre decorrem de uma ideia filosófica, de que o indivíduo é menos importante do que o todo da sociedade, que o indivíduo é apenas acessório frente à sociedade, que é o que importa de verdade. Que é uma filosofia muito forte, né? A gente encontra ela em vários lugares, mas para mim, assim, me parece muito fora do que é o ser humano, né? Isso funciona muito bem para uma colmeia, né, com formigueiro, mas não tão bem numa sociedade humana. O ser humano é um ser social, mas ele também é um indivíduo. Então, o que me faz gostar tanto do Anthem é o fato de que em cento e poucas páginas a Ayn Rand consegue colocar toda a filosofia dela, né? A filosofia dela que gera relações, né, muito apaixonadas e de muito amor e muito ódio, né? Nesse aspecto ela parece muito com o livro anterior, do vídeo que a gente fez do Ismael, né? Que também é no espectro oposto, né? Politicamente falando, mas também costuma ter esse mesmo tipo de reação. Nesse livro ela consegue sintetizar tudo ali em cento e poucas páginas, numa história interessante que você lê e gosta e fala, poxa, existe uma filosofia aqui, existe uma provocação intelectual nesse livro. Para mim, de longe, o melhor livro dela. Ela tem outros livros muito mais famosos do que esse, inclusive, né? O The Fountainhead, né? E
A Revolta de Atlas, que inclusive tá bem ali. Mas eu acho eles problemáticos demais, verborrágicos, são estruturalmente complicados, apelam para personagens talvez um pouco rasos demais. E esse livro não, esse livro aqui ele consegue concentrar tudo muito bem, né? É interessante para quem concorda com as ideias dela, é interessante ler ele para quem discorda das ideias dela. Ele é um livro que assim não é a obra-prima dela, não é considerado, mas para mim é a obra-prima dela. A Ayn Rand, o nome dela não era Ayn Rand, né? Esse é o nome que ela criou para a carreira dela. O nome dela verdadeiro era Alissa Zinovievna Rosenbaum. Ela nasceu em São Petersburgo, na época ainda Império Russo, em 1905, e né, tinha ali 13 anos de idade. A Revolução foi em 17, ela tinha 12 anos, e viu, né, tudo que aconteceu. O pai dela era um farmacêutico, viu tudo que aconteceu durante a Revolução Bolchevique, e no primeiro momento a família dela tentou fugir para a Crimeia, né, que era uma área que ainda os bolcheviques ainda não tinham dominado, e ela fez faculdade e tal, continuou morando lá na União Soviética. Mas o pai dela começou a ser perseguido por ele ser um empresário, né? Ele era um farmacêutico, então era um capitalista, e a família dela como um todo, ela começou a estudar na faculdade, mas na certa altura todo mundo que tinha um certo background, uma história de família como a dela, começou a ser expurgado, começou a ser expulso da faculdade, proibido de estudar. Ela conseguiu ainda eventualmente se formar, né, por causa de algumas manifestações de pessoas da própria esquerda mundial que ficaram sabendo o que estava acontecendo. Mas de qualquer forma ela viu toda o pós-Lenin ali, a entrada do Stalin, os expurgos, e a primeira chance que ela teve, ela fugiu da União Soviética, né? Ela foi passar férias em Chicago, na casa de parentes, e obviamente que ela nunca mais voltou, né? Criou esse nome, né? Esse pseudônimo, Ayn Rand, e começou a participar de círculos de discussão política. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. De círculos de discussão política e filosófica, literária, e começou a se relacionar muito com pessoas que faziam parte do movimento anticomunista nos Estados Unidos, né? De todos os tipos de pessoas, desde aqueles macartismo lá, que é uma coisa um pouco depois, mas ela estava no seio desses grupos, né? E porque ela tinha uma rejeição completa e absoluta a tudo que fosse próximo ao socialismo. Nos anos 50, ela fundou a própria escola de pensamento, né, que ela chamou de objetivismo, que é uma escola que os livros dela deixam bem claro qual é a ideia de que o indivíduo é o herói e que a sociedade que é acessória frente ao indivíduo, que a sociedade tenta podar as potencialidades do indivíduo muitas vezes, e que essa luta do indivíduo contra a sociedade é um esforço heróico. Basicamente é isso que a filosofia dela... Não é só isso, claro, tem várias outras coisas, mas eu acho que assim, a ideia básica, se você ler, por exemplo, o Revolta de Atlas, você vai perceber que essa é a ideia básica. Tem também valorização ao esforço individual, ao empreendedor, né, ao egoísmo, né, a busca do bem, do seu bem individual, né, você determinar o que é o seu bem e ir atrás dele, e a sociedade sendo levada a um ponto melhor através dessa luta de interesses individuais, né, esse conflito de interesses individuais. Essas filosofias dela garantiram a ela a admiração de pessoas, de libertários principalmente gente relacionada à direita, né, pela posição totalmente antissocialista dela, mas assim, e conservadores políticos, não conservadores sociais,
muitos conservadores políticos também se aproximaram. Mas ela não era conservadora social, é importante falar. Ela era uma mulher forte, que nunca se submeteu ao marido, por exemplo. Né? Ela, pelo contrário, eu acho que ela submetia ele. E defensora do aborto, apesar de discordar do aborto, ela defendia o direito do aborto. Ela defendia muito a ideia de que as mulheres tinham que se inserir na sociedade, algo muito próximo com o que está sendo discutido hoje em dia. Né? E isso, né? Ela é uma das pioneiras nessa discussão, de certa forma. E ela também era ateia, né? Ela não tinha nenhuma simpatia por concepções políticas que derivavam de preceitos religiosos, o que, na minha opinião, afasta ela um pouco de um certo tipo de visão política de direita. Com o passar da vida, ela foi se tornando um pouco mais, né, como é natural, mais conservadora e tal, e retrógrada, né, uma coisa mais retrógrada. E as posições dela começaram até a ficar de certa forma contraditórias, né. Por exemplo, uma anedota, né, uma anedota, tipo, que muitos críticos costumam falar é que o fato de que depois de velha ela teve que fazer uma cirurgia de pulmão, porque fumava muito, várias das fotos dela ela tá fumando e tal, e ela depois, dizem, convencida por uma empregada, mas, né, ela acabou entrando com pedido de seguro, de Medicare e seguro social, né, que é a aposentadoria nos Estados Unidos. Ela, que sempre foi a maior crítica do Estado tirar das pessoas para redistribuir e tal, acabou, né, apelando a pedir dinheiro para o Estado também, né? Você vê que essas grandes ideologias, muitas vezes elas não encaixam na realidade objetiva das coisas, né? Seja para um lado, seja para o outro. Ela começou a ter muitos problemas com seguidores, começou a se afastar, inclusive um deles era o amante dela e foi durante muitos anos. Depois ela descobriu que ele tinha uma outra amante e meio que escorraçou tanto ele quanto a outra mulher do movimento. E aí esse cara virou um dos principais críticos dela e do objetivismo. Ele escreveu livros depois contando como era um culto à personalidade dela e tal, né? E isso, de certa forma, estragou um pouco o prestígio dela, né? Ali ao fim da vida. Mas quando ela morreu, o enterro dela foi visitado por muitas figuras importantes. Um cara que era do grupo íntimo dela era o Alan Greenspan, que foi presidente do Fed dos Estados Unidos por muitos anos, até a crise de 2008, que muita gente até coloca um pouquinho da culpa da crise nele, e tem mesmo. E outras figuras importantes ali do liberalismo foram lá prestar condolências quando da morte dela. A influência dela é muito clara, né, hoje em dia, né, na chamada nova direita. No Brasil é chamado de nova direita, nos Estados Unidos chama-se alt-right. Não é exatamente a mesma coisa, mas o fenômeno é mais ou menos igual. Os livros dela têm uma influência muito grande sobre a formação intelectual das pessoas que fazem parte desse movimento, né, não é difícil constatar isso. E o que prova isso é o fato de que depois da crise de 2008, curioso, né? O Alan Greenspan lá no centro da crise, ela também entrou no centro da crise, porque logo após a crise, os livros dela começaram a vender muito, muito, muito. Ela voltou a ser um best-seller depois de morta, e a Revolta de Atlas, se não me engano, ficou mais de ano depois da crise lá, 2008, 2009, até 2010 ali, na lista dos mais vendidos no mundo inteiro, não foi só nos Estados Unidos. Foi no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Foi a época que saiu novas edições dele, inclusive essa edição que eu tenho. Inclusive, muita gente a chama de papisa do liberalismo hoje em dia, né? Como se ela fosse grande ideóloga do movimento. E ela tem uma influência muito grande, né, em todos os tipos de movimentos que são anticoletivistas, né, antissocialistas, hoje em dia. Além disso, ela tem influência na arte também, né? Especialmente, assim, uma influência que para mim sempre foi muito presente. Antes de eu ler livros dela, eu já conhecia o nome dela por causa de um disco do Rush, o 2112, que foi feito inspirado nesse livro, no Enter. E um álbum anterior ainda do Rush, né, que era o Fly By Night, tem uma música chamada Enter, né?
Então você vê que realmente tinha uma influência muito grande sobre o Neil Peart, que é o baterista e era o letrista do Rush. Ele é um fã declarado dela. E pra mim isso sempre foi uma influência que eu gosto muito desses dois discos, então eu sempre tive uma certa relação com ela, mesmo sem saber o que é que ela representava nem nada, mas o nome já ecoava ali na minha cabeça. Então é isso aí, galera. Leiam o Cântico, ele saiu em português pela editora Vide, eu não sabia, eu descobri quando eu estava estudando para fazer esse vídeo. Eu achava que ele só tinha edições em inglês. De qualquer forma, se vocês quiserem ler em inglês, é muito fácil encontrar na internet versões do livro. Inclusive você não está roubando direito nenhum, ele realmente está lá disponível mesmo. Eu acho que faz parte dos movimentos lá que ela inspirou, ela meio que deixou os livros lá. Então você consegue achar em vários projetos, tipo o Projeto Gutenberg, os livros dela para ler, né? Em português já é mais difícil, mas tem essa versão aí da editora Vide, que foi publicada em 2015, que vale a pena, né? Se vocês estiverem interessados. Então não deixem de ler essa porra, esse livro é muito bom mesmo. Sem preconceitos, por favor, como eu gosto de frisar sempre. Conhecimento é tudo, não é só um lado, então é importante a gente buscar de todas as fontes possíveis. E aí o julgamento quem tem que fazer é você.